Galerinha, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o neoplasticismo abstrato. Na outra aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre a natureza morta, sobre a composição do desenho, como ele é real, visto ele de um ponto de vista único, né, colocando ele em cima de uma superfície. E aqui nós iremos trabalhar um pouquinho sobre a abstração da forma, sobre a mudança da forma, ou sobre o neoplasticismo abstrato, que significa que é um novo abstrato, uma nova forma de olhar, um novo sentido para o objeto. Tá? Esse estilo de arte trabalha com cores e formas que são organizados de maneira que a composição resulte na expressão geométrica. Geralmente, o abstrato ele tem dois caminhos ali. Nós temos o abstrato lírico e informal, que é aquele abstrato que não possui nenhum tipo de linha, que ele é um contexto de cores e uma mistura aí de composições que não são imagens, né? E nem algum tipo de objeto, isso não pode aparecer dentro do abstrato. E nós temos o neoplasticismo ou o novo abstrato, né? Aonde os artistas eles começam a trabalhar com formas e com figuras geométricas. Nós temos ali dois exemplos, tá? Nós temos o exemplo do Mondrian, né? E nós temos um exemplo de um artista brasileiro que é o João Silva. O João Silva ele vai trabalhar também aqui no Brasil com esse novo estilo. Hoje ele é um artista moderno, né? Ele ainda está vivo. Ele é um artista moderno, mas ele vai se inspirar nas obras do Mondrian. Essas duas formações ali de abstrato geométrico, ele vai trabalhar muito com quadriláteros. Então, vocês vão perceber que o abstrato geométrico, o neoplasticismo, ele vai trabalhar então com quadriláteros, ele vai trabalhar muito junto com a matemática. Então, sempre quando a gente fala de neoplasticismo ou de abstrato geométrico, ele vai trabalhar geralmente com as formas matemáticas, né? Aonde os quadrados e os retângulos eles precisam possuir o mesmo tamanho, as mesmas formas, a quantidade de quadrados que nós temos dentro do neoplasticismo, dentro de uma obra neoplasticista, ela vai se compor com a mesma quantidade de retângulos. Então aí nós temos toda uma composição dentro do neoplasticismo que ele vai linkar sempre com esse mundo matemático. Tá? E as cores básicas para ser neoplasticista são as cores primárias, que é vermelho, azul e o amarelo. Tá? Então, assim, os neoplasticistas, eles sempre vão trabalhar com essas cores, com a base dessas cores. Mais para frente vocês vão ver num outro slide que eu vou mostrar que nós temos um outro artista que eu trouxe também, que ele, a parte aí da vida dele, artística, foi considerado um neoplasticista, mas ele não vai trabalhar só com as cores primárias, ele vai trabalhar com as cores secundárias, mas ele vai ter essa função dentro do neoplasticismo como artista de trabalhar com com os triângulos. Ele vai trabalhar com os quadrados e com os retângulos, tá? Que é a base do neoplasticismo abstrato. Então, aqui eu trouxe para vocês o Piet Mondrian. O pintor holandês cria suas obras a partir da figuração geométrica, simplificando suas formas. Tem como base as proporções matemáticas. O artista utiliza como base uma superfície plana com os quadriláteros, as cores primárias, as cores neutras, que seria o preto e seria o branco. Então, quero que vocês observem que o Mondrian ele vai trabalhar muito com essas questões dos quadriláteros. A obra de arte dele em si é composta em cima desses critérios matemáticos ali. Como eu havia falado para vocês, o Mondrian ele sempre vai trabalhar com a quantidade de quadrados e retângulos proporcionalmente dentro do trabalho dele, né? Dentro das obras dele. E as obras do Mondrian, elas sempre vão ser neoplasticistas, porque ele foi o precursor, foi ele que deu esse pontapé inicial para esse tipo de trabalho. Essa obra dele veio depois que o abstrato já estava inserido dentro do mundo das artes, tá? Primeiro veio o abstrato lírico ou informal, que é aquele abstrato um pouco mais
livre, digamos assim. Daí depois veio o abstrato geométrico com as formas geométricas aí. Depois o Mondrian, ele vem e traz esse trabalho, né, que seria o neoplasticismo, que seria o trabalho somente com retângulos e com quadrados. E geralmente de cores muito sóbrias, muito lisas, né? Nada de muita mistura. Ele vai trabalhar então com uma composição simples, matemática e de cores primárias. Nós temos aqui um artista que é o Paul Klee. O Paul Klee, ele é um artista abstrato, ele não vai trabalhar só com o abstrato neoplasticista, o abstrato que ele trabalha são fases da vida dele. Essa é uma das últimas fases que ele tem, então, da pintura, né, aonde ele teve como inspiração as obras do Mondrian, e voltando à abstração geométrica, porque ele trabalha um pouco durante a vida dele, né, como artista, com o abstrato lírico, depois ele vem e trabalha com o abstrato geométrico, e ele vai caminhando, as obras de arte dele vão caminhando em cima, né, ali desse abstrato. Quando ele conhece ali o Mondrian, as obras do Mondrian, ele também começa a se inspirar e começa a fazer obras, né, e parte das obras do Paul Klee vai trabalhando em cima desta composição, que é muito parecida com o Mondrian. Voltando à abstração geométrica, tem como parte de suas obras o uso das linhas retas, buscando em sua composição a figura geométrica quadrilátera. Então, assim, muito diferente do estilo de quadriláteros que o Mondrian utiliza. O Paul Klee, ele vai trabalhar um pouquinho mais, ele não fica preso a uma questão só. Então, ele vai colocar ali diversos tamanhos, diversas proporções de quadrados e retângulos dentro da obra dele, né? E vocês podem perceber também que as cores são muito diferentes. Então, ele vai trabalhar com uma gama de cores um pouquinho mais colorido, digamos assim, né? Mas ele sempre utiliza ali os tons mais pastéis, né? Um tom mais escuro, mas os tons pastéis. As obras de arte do Paul Klee nunca são assim tão chamativas, tão vivas, igual as cores que o Mondrian usava. Os exemplos de obra com neoplasticismo abstrato. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 estilos de obra que podemos se utilizar hoje de um neoplasticismo abstrato. Vocês podem perceber que a primeira obra também tem tons pastéis, né? E nós trabalhamos ali somente com quadrados. Nós temos a outra, que é esse neoplasticismo abstrato, que é quase uma formação de pixels, né? Que é muito utilizada hoje em dia, toda essa questão modernista. Então, os artistas eles vão começando a desenvolver a sua obra dentro do contexto moderno que eles vivem, né? E trazendo um pouquinho do que já outros artistas já trabalharam. Nós temos ali também o terceiro quadradinho, né, da terceira obra, onde vai trabalhar retângulos e vai trabalhar esse quadrado com texturas, né? Então, assim, hoje, nesse período moderno onde vivemos, eles vão lá, buscam, né, esse tipo de contexto artístico e traz, né, para o nosso contexto moderno, e eles vão trabalhando, brincando, digamos assim, com os estilos artísticos que já se passaram. Nós temos o quarto composição ali, que vai trabalhar com cores também. Então, as cores dentro do abstrato neoplasticista também vão falar muito sobre o que é, como é e qual é o tipo de sentimento, porque é isso que o abstrato traz. O abstrato, ele sempre busca, através da cor e da forma, os tipos de sentimento e interpretação que são voltados para a própria interpretação de quem está observando a obra, para o espectador, né? E nós temos, então, a nossa atividade. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma folha A4, lápis de cor, lápis de escrever, borracha e régua. Primeiro, vocês irão criar uma composição geométrica com quadrados e retângulos, tá? Não é triângulo, não é círculo, são quadrados e retângulos. Que contemplem a folha por inteiro. Então, a folha, vocês irão utilizar ela por inteiro, tá? O preenchimento da obra pode ser com lápis de cor. Quem quiser utilizar canetinha, galera, fica à vontade, tá?
As cores visualizadas para o preenchimento das formas são tons de azul, amarelo e vermelho. Só que aqui eu coloco um ponto bem específico onde eu quero que vocês trabalhem, né? Com tons de azul, com tons de amarelo e com tons de vermelho. Então, vocês podem aí se utilizar da canetinha ou do lápis de cor. Após vocês terminarem ali a composição de vocês de quadrados e de retângulos, as únicas cores que vocês irão utilizar, porque a gente já vem falando do Paul Klee, a gente já vem falando do Mondrian, são essas cores, tá? Para o contorno da obra, vocês podem se utilizar de preto e branco, que são as cores neutras, né? Nós temos ali o Mondrian que se utiliza delas, vocês também podem. Eu quero que vocês vejam um exemplo. Então, eu trouxe um exemplo da imagem da folha branca, onde vocês podem traçar as linhas. Não precisa ser exatamente parecida com essa, mas vocês vão ter aí a criatividade de vocês, desenvolver o trabalho. E depois a arte finalizada. Ali eu coloquei uma obra do Mondrian, né? Como se estivesse finalizando ali a obra. Mas ali vai ficar o critério de vocês. A formação do trabalho de vocês vai ter que ser em cima de quadrados e de retângulos, se utilizando tons de azul, tons de amarelo e tons de vermelho. E como vocês irão dimensionar a obra, vai ficar a critério de vocês. Eu confio em vocês. Lembrando que essa atividade vai estar na plataforma, então, qualquer dúvida a gente vai estar no chat. Beijo!